Bom dia, pessoal. É um prazer tê-los todos aqui. Eu desejo que todos se sintam confortáveis e tenham um proveito nesses temas que serão tratados hoje. E o objetivo desse primeiro tema é o esclarecimento sobre a transferência dos seletistas não estáveis para o regime geral da Previdência Social, coisa que está acontecendo por uma ponte do Tribunal de Contas, em função da Emenda Constitucional 2098, que incluiu o parágrafo 13 no artigo 40 da Constituição Federal, e que diz que os servidores não estáveis devem ser vinculados ao regime geral de Previdência Social. Todos vocês sabem que, diante desse apontamento, o Tribunal instaurou um procedimento administrativo notificando os servidores que se encontram nessa situação para defesa. Em 10 dias, a gente disponibilizou um requerimento de reconsideração da decisão no site e o pessoal providenciou, e o expediente está na mesa da presidência e não tem decisão. E eu reuni com o pessoal lá no sindicato e nós deliberamos também que faríamos uma ação através do nosso escritório para tentar suspender o andamento do processo administrativo. Então, diante dessas considerações, eu já passo a palavra ao Dr. Jorge para que ele prossiga então com o tema nos moldes que ele entender conveniente. Obrigado. Bom dia, Pedro, bom dia, Edson, bom dia a todos. É um prazer, como se diria, estar aqui com vocês de novo nessa questão, né? Acho que essa questão de alteração desse regime aí, ele envolve uma série de questões, uma série de avaliações que eu quero compartilhar com vocês. Assim, nenhuma alteração pode ser promovida sem que haja o nosso consentimento, né? Isso é a regra básica da CLT, digamos assim, que é o princípio da proteção que tem na Justiça do Trabalho, né, desde 1943. O que seria, assim, de todos os pontos prejudiciais que tem essa nova legislação, ela trouxe um elemento novo, que ela retira a figura do sindicato dessa manifestação e coloca a pessoa individual. Então, o cuidado que nós devemos ter é num ajuste individual alterar qualquer coisa. Então, assim, o que eu quero dizer? Nós temos vários processos que discutem a alteração de jornada. Todos eles foram procedentes, inclusive agora no início desse ano, saiu uma da questão da CLT, que diz que aqueles empregados que trabalham, né, 6 horas não poderão ir para 7 horas, porque, embora eles tenham sido contratados para 7 horas pelo concurso, eles sempre trabalharam 6 horas, isso incorporou, aderiu ao seu contrato de trabalho, faz parte do seu patrimônio. Eu vou usar termos trabalhistas assim, para que vocês entendam. Isso, mais uma vez, foi discutido na Justiça do Trabalho e foi dado ganho de causa, por assim dizer, para os trabalhadores, né? Está em recurso, mas já é a segunda ação que discute quase exatamente a mesma coisa, no sentido de que aqueles trabalhadores que alteraram suas jornadas de 6 para 7 horas não poderiam ter essa alteração. Por quê? Entendeu o juiz? Que aqueles trabalhadores continuaram trabalhando consecutivamente naqueles moldes, não poderiam ser trocados. Quando me ligaram do sindicato e alguns trabalhadores referentes à questão de alteração de regime do regime do IP para o regime da CLT, nós assim, digamos, eu vi
diversos elementos prejudiciais do trabalhador. Porque além de ser unilateral, ela era visivelmente prejudicial. Prejudicial porque alterava as questões, alterava todo o e esse artigo que eu referi, o 468, ele fala em prejuízos direto e indireto. Às vezes a gente pode ter um prejuízo financeiro, né? Uma redução de horas, como eu vou citar, assim, fazer um paralelo sempre com os processos que a gente tem anteriormente de vocês mesmos, com essa questão do IP. Assim, nós tínhamos uma questão que o pessoal passou para 7 horas e acabou recebendo essa hora como hora essa, a partir das 6, porque era prejudicial. E isso é o prejuízo direto. Mas indireto, ele teria outras questões que foram debatidas, como essa alteração de jornada de 6 para 7, de 6 para 8, filho em creche, alteração de colégio, alteração de transporte, alteração de coisa. Isso não era um prejuízo sim, financeiro, mas era indireto. Nessa questão específica de você, assim, do regime, ela é muito prejudicial porque nós sabemos que o regime da Previdência tem outros elementos que agregam esse convênio, né? Um dos mais visíveis, que é o direto, é o teto. Né? Todo mundo sabe, é noticiado na imprensa, que o regime da Previdência tem o teto, que hoje é 5.900, tu pode contribuir com qualquer valor, tu vai te aposentar nas últimas 60 contribuições com o valor máximo de R$6.000 praticamente. Entendeu? Então, fora isso, tem uma série de outros prejuízos. Então, a gente foi contratado pelo sindicato, pelo servidor, fez essa consulta e fez um processo que vai aparecer hoje no site do sindicato, ou segunda-feira, com o número do sindicato que nem outro, discutindo, independente da questão dos regimes, uma medida que a gente diz, assim, pelo novo CPC, que é uma ação ordinária, com um pedido de tutela de urgência, que mudou essa questão também das liminares, né? A gente não usa mais o termo antecipação de tutela ou liminar e fala em tutela de urgência, para resguardar justamente esse direito do servidor. Qual seja, se eles foram sempre vinculados ao regime do IP, tem suas garantias ali, tiveram isso, como a gente diz, incorporado ao seu patrimônio, garantido uma série de outros requisitos que depois, no mérito da ação, poderá ser discutido. Então, não cabe a nós, assim, outra medida, senão a de ajuizar uma ação ordinária, como você diria, com um pedido de tutela de urgência, para que não haja essa alteração. Se antevendo já, antes de qualquer alteração, independente do processo administrativo, porque, para mim, vocês sabem, né, a gente teve essas questões, e eu estou fazendo esse paralelo com a questão da jornada, porque corre sempre, em qualquer situação, um processo administrativo, né? Mas, para mim, isso é independente. Eu posso agitar um processo, existe direito de agitar um processo e discutir esse prejuízo muito grande que haverá a esse número grande de trabalhadores que tem a sua alteração de regime do IP para a Previdência. Né? Então, na ação, a gente discute todos esses prejuízos e pede uma antecipação de tutela. O que pode acontecer? Nós sabemos que cai todos os processos do sindicato, do Sindijus, cai na 18ª, que é a vara trabalhista, onde centraliza todos os processos do Sindijus na 18ª vara do trabalho, onde nós temos todos os nossos processos de VAR, de alteração de jornada, de estabilidade, cai todos os nossos processos lá. O juiz vai dar um despacho dizendo se aceita ou não o requerimento do sindicato de tutela de urgência para que não haja essa alteração. Ou ele indefere o nosso pedido, ou ele dá vista para o Estado de 5 dias, conforme diz também
prevê a lei. Né? Desta decisão, ela cabe mandado de segurança, pelo sim ou pelo não. Um lado ou outro, tá? Ou com indeferimento, ou com deferimento, cabe mandado de segurança para o tribunal. Do mandado de segurança para o tribunal, também há uma avaliação em liminar, como se diria, no mesmo dia do relator. Dessa decisão do relator, ainda cabe um agravo regimental e depois é julgado o mérito do mandado de segurança. Eu vou mostrar para vocês assim, ó, a questão da jornada, para vocês entenderem. Aí vocês passam o paralelo com a questão do IP. Nós entramos com uma liminar e o juiz da 18ª deu a liminar dizendo que não poderia alterar a jornada de 6 para 7 horas. O Estado recorreu dessa decisão, né, e ganhou uma liminar no tribunal dizendo que poderia fazer essa alteração. Nós recorremos, foi julgado o mandado de segurança e perdemos. Aí veio para o mérito de citação de novo, que não teria nada a ver com aquela questão, e o juiz de novo lançou seus fundamentos dizendo que não pode haver essa alteração e mandou aqueles trabalhadores ficarem na prisão. Então, a situação de vocês é nesse mesmo sentido. Nós temos os fundamentos que entende, que sustenta que qualquer alteração do regime do IP para o regime do INSS, ela é prejudicial, ela é unilateral, ela não tem anuência do sindicato, ela não tem assembleia do sindicato da categoria e por isso ela é irregular. Esse é o fundamento da nossa ação liminar. Nós avisamos a ação e vamos esperar o despacho nesse sentido. Que o juiz diga que nenhum trabalhador que esteja vinculado ao regime do IP seja transferido para o regime do INSS por conta de todos esses prejuízos. Aí vai decorrer de todas essas questões processuais que eu acho assim que quis ser o mais claro possível para vocês entender as discussões, embora eu acho que é uma questão que vocês entendam mais ou menos. Então, assim, ó, em síntese, nós já temos outros processos que discutem a questão de alteração de jornada, embora a alteração de jornada e IP não tem nada a ver, mas para a tutela de urgência, digamos assim, o prejuízo é o mesmo. Para o meu modo de ver, como advogado trabalhista, e digo assim, repetindo, desde 1945 da CLT, que a alteração de jornada sem consentimento direto e expresso do trabalhador. E mesmo assim, antes da reforma, que isso cause prejuízo, como ocorreu na alteração de jornada anteriormente, que existia uma portaria que alterava, a Justiça do Trabalho passou por cima dessa portaria do Tribunal de Justiça e disse que aquela portaria, lá em 8 anos atrás, ela não teria validade porque causava prejuízo. Agora, da mesma forma, os trabalhadores foram chamados lá para assinar uma alteração de jornada e o tribunal também, de novo, passou por cima dessa assinatura dizendo que isso causa um prejuízo, que isso não é possível, esse prejuízo de alteração de jornada ao patrimônio do trabalhador. Então, nós temos uma discussão aqui, que é o cerne, que é o que nós chamamos aqui, que é a discussão dessa brutal alteração do regime, porque a gente sabe que depois, né, isso não precisa dizer para nós, né, quais serão todos os prejuízos que essas pessoas têm. E eu até comentei com alguns essa semana que para nós, assim, militantes da Justiça do Trabalho, sempre quando tem um caso parecido com um ou de outro, não poderá ocorrer. O que eu quero dizer com isso? Assim, que alguns trabalhadores entraram juntos, se aposentaram pelo IP, estão recebendo pelo IP, trabalharam juntos
e outros ficaram trabalhando ainda. E aí, em função disso, aqueles vão ficar já vinculados ao regime do IPEP, e esses novos terão que ser passados para o regime do INSS. Isso pela Constituição, você sabe que não pode haver tratamento diferenciado, tratamento distintivo para o trabalhador. Então, como se vê assim, os prejuízos são enormes nessa transferência de regime. Se o Estado errou, o que nós temos assim em conta e que discute em todos os processos é que a PGR, o Tribunal de Contas, tem a mão do princípio da legalidade. Para eles, vale lá, na visão deles, eles entendem e são legalistas no sentido assim de que o que vale é o que está escrito, o que vale é o que diz isso, e o que vale é tudo aquilo, né? E que foi dito nos processos anteriormente também, essa mesma discussão de que existia um contrato de 6 para 7 horas, existia o Estado e tal, e ele trata, quando ele quer, quando o Estado quer, o servidor estatutário igual da CLT. E quando ele não quer, ele diz que é diferente. Nos seus processos que ele discute comigo, entendeu? Mas tem um artigo que a gente sempre usa da Constituição Federal, né, que é o 163, que diz o seguinte: o Estado, né, quando faz a contratação pela CLT, ele assume todos os riscos da CLT. Ele sai, ele tira o casaco do Estado dele e veste a vestimenta, digamos assim, da CLT. Aí ele vai ter que, ele não pode usar parte do Estatuto para dizer assim, que a lei diz que o regime é único, que outros depois, não tem problema. Isso não é a nossa questão. É como a questão das 6 para 7 horas. Os trabalhadores tinham um contrato inicialmente que era de 7 ou de 8 horas, conforme o caso. E foram discutindo o trabalho em 2 oportunidades, não é só uma, dizendo que aqueles que sempre trabalharam em 7 horas deveriam permanecer 7 horas. E se fizeram 8 horas, recebem 1 hora extra. E aqueles de 6 horas que foram para 8 horas também recebem. A discussão que veio agora no ano passado era de alteração, inclusive, de setor, de fechamento de setor, no sentido de que haveria um outro setor, extinção e tal, e que era uma situação nova. Não, mas felizmente a Justiça do Trabalho acolheu o nosso pedido dizendo que não. E quando ele fez a contratação e incorporou ao trabalhador as 6 horas, ele deverá permanecer nesse sentido. Esses são, assim, por dizer por cima, assim, os fundamentos que levam o agendamento dessa ação ordinária, como se diria agora, que é um novo tipo de ação, com pedido de tutela de urgência, para que nenhum trabalhador seja modificado de regime de previdência. Porque também, depois, nós poderíamos ficar discutindo mais tempo os prejuízos em decorrência de uma eventual aposentadoria, da questão de outros benefícios que poderão ser discutidos, mas a gente que daí não me vem aqui, eu acho assim, esses efeitos. Acho que os esclarecimentos são esses. Tem uma ação que nós vamos discutir igual a outra trabalhista, no sentido de proibir que o Estado faça essa alteração unilateral, injusta, irregular, de regime de previdência. Acho que é isso, inicialmente, fico grato pela oportunidade que me deram aqui. Obrigado, doutor Jorge Yang, da nossa banca, por essa assistência jurídica ao sindicato, o escritório Yang, Glaucen e Lima.